Você já desejou que o mundo inteiro acreditasse em você sem precisar se explicar pra ninguém? Já imaginou todo mundo te aplaudindo enquanto alguém que te machucou é jogado no fogo da opinião pública sem direito de resposta? Parece uma pequena justiça, quase uma acerto de contas, mas será que esse tipo de poder realmente cura alguma coisa? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que transformou suas feridas em conteúdo e o ódio da internet em combustível. Ela jurava que estava protegendo pessoas como ela, mas acordou um dia com o rótulo de vilã colado no rosto. Se você já se sentiu injustiçado, se já quis ver alguém pagar caro pelo que fez com você, essa história é pra você. E talvez, no fim, você descubra que a linha entre justiça e vingança é bem mais fina do que parece. A gente começa num quarto bagunçado, de madrugada, com uma luz fraca vinda da tela do notebook. A câmera está ligada, o microfone também, e uma mulher de olhos inchados encara o próprio reflexo como se estivesse diante de um juiz. O nome dela era Lara, e até poucas semanas antes ela era chamada de voz das vítimas e rainha da superação. Naquele dia, porém, as manchetes diziam outra coisa. Diziam que ela liderava linchamentos virtuais e que tinha destruído a vida de gente que nunca nem tinha visto pessoalmente. Na frente dela, no notebook, está pausado um vídeo com milhões de visualizações. O vídeo não foi feito por ela, foi feito sob ela. É um dossiê com prints, trechos de lives, áudios vazados, tudo montado em cima de uma pergunta incômoda. Será que essa defensora das vítimas não passou de uma nova agressora escondida atrás de um discurso bonito? Lara tenta gravar um vídeo de desculpas. Ela aperta o botão, começa a falar, trava no meio, apaga, respira fundo e tenta de novo. Em uma das tentativas ela diz: Eu nunca mandei ninguém atacar ninguém. Vocês sabem que eu só quis defender quem sofre. Ela para, ouve a própria frase e faz uma cara de quem não tem certeza se acredita em si mesma. No canto da tela, uma aba do navegador mostra comentários sobre ela. Chamam Lara de manipuladora, de justiceira de mentira, de chefe de um exército de ódio. Entre os comentários aparece um que poderia ter vindo de qualquer seguidor antigo. A pessoa diz que por anos se sentiu protegida por ela, até perceber que talvez estivesse ajudando a machucar outras pessoas. Para você entender como Lara chegou até ali, a gente precisa voltar alguns anos. Essa história não começa com fama, nem com seguidor, nem com like. Começa em um corredor de escola, com cheiro de desinfetante barato e risada alta e cone de longe. Lara adolescente não era protagonista de nada. Não era mais bonita, nem a mais engraçada, nem a mais inteligente. Era a menina que quase não aparecia nas fotos da turma porque sempre ficava na ponta e era cortada. Riam do cabelo dela, das roupas repetidas, do lã simples, da mochila que já estava abrindo nas laterais. Todo mundo conhece uma Lara na escola. Às vezes a gente foi essa pessoa, às vezes a gente fingiu que não viu essa pessoa sendo desmontada aos poucos. Na sala de aula havia um garoto que quebrara um pouco esse padrão. Ele se chamava Miguel. Miguel sentava perto de Lara, emprestava caneta e às vezes soltava uma piada para mudar o assunto quando alguém pegava pesado demais. Um dia, depois de mais uma miração no pátio, Lara entrou correndo no banheiro e se trancou em uma cabine. Alguém tinha filmado ela tropeçando e derrubando a bandeja do lanche no chão. O vídeo já estava rodando nos celulares da escola. Ela sabia que, no mesmo dia, aquilo ia parar em alguma rede social. Miguel foi atrás dela e ficou parado perto da porta do banheiro, sem saber muito bem o que fazer. Você está aí, está tudo bem? Lara respondeu com a voz embargada, tentando parecer dura. Claro que não está tudo bem, mas você sabe que ninguém liga. Miguel não entrou, não chamou ajuda e não enfrentou ninguém naquele momento. Ele só ficou encostado na parede, escutando a amiga chorar, sem fazer muita coisa.
Ele não era exatamente um covarde, mas também não era um herói. E isso, no fim das contas, se parece bastante com a maioria de nós. Sozinha naquela cabine, com o rosto molhado de lágrimas, Lara pensou em uma frase que nunca esqueceu. Ela pensou que, se ninguém iria respeitá-la por carinho, então um dia teriam que respeitar por medo. Prometeu para si mesma que um dia ninguém ia rir dela sem pagar um preço alto. Os anos passaram como sempre passam, mesmo quando a gente não está pronto. Lara entrou na vida adulta com essa promessa silenciosa guardada num canto da mente. Ela arrumou um trabalho simples em um escritório qualquer, pegando o ônibus cheio e vivendo de salário apertado. À noite, no quarto pequeno, mexia no celular e via vídeos de gente que contava histórias de dor e superação. Via influenciadores falando de bullying, autoestima, relacionamentos abusivos. Via gente chorando na frente da câmera e recebendo milhares de comentários de apoio. Um dia ela pensou em voz alta, mesmo estando sozinha. Se tanta gente quer ouvir histórias assim, por que a minha não? Juntou coragem e comprou um celular um pouco melhor, parcelado em muitas vezes. Emprestou uma ring light da prima, escolheu um canto do quarto, passou um pouco de maquiagem e apertou gravar. No primeiro vídeo ela contou, de forma simples, o que tinha vivido na escola. Falou das risadas, dos apelidos, do vídeo no pátio, de como se sentiu invisível e inútil. No fim disse que ainda doía, mas que agora estava tentando aprender a se amar. Ela postou o vídeo, largou o celular na cama e ficou andando de um lado para o outro. Nos primeiros minutos quase nada aconteceu, só algumas visualizações perdidas. Ela enrolou o cabelo com os dedos e pensou que tinha sido ridícula. Depois de algumas horas começaram a aparecer comentários. Pessoas diziam que tinham vivido coisas parecidas, que choraram ouvindo a história dela, que se sentiram menos sozinhas. Aquilo entrou em Lara como um remédio quente. No dia seguinte o vídeo começou a ganhar força. O número de visualizações subia, os likes subiam, os comentários não paravam. Pela primeira vez na vida ela sentiu que uma multidão dizia para ela que ela tinha valor. E aí que é um tipo de droga que não vem em comprimido, nem em pó e não precisa de receita. É o vício em aprovação. Quando alguém que passou a vida sendo humilhado prova essa sensação, é muito fácil perder a mão. Lara começou a postar vídeos com mais frequência. Falava de autoestima, de aprender a dizer não, de não aceitar abuso. Usava exemplos simples e falava sempre de igual para igual. Dizia que não era especialista, só alguém que tinha apanhado muito da vida. O público cresceu rápido. As pessoas se sentiam entendidas, acolhidas, validadas. Cada nova história que ela contava trazia milhares de pessoas para perto. Ela migrou de vídeos curtos para vídeos mais longos e depois para lives. Até que um dia, em uma dessas transições, alguém no chat escreveu um nome familiar. É Amidão. Oi, não sei se você lembra de mim, mas eu estudei com você e torço muito por você. Ela leu a mensagem em voz alta e sorriu. Claro que eu lembro, você foi uma das poucas pessoas que foram minimamente decentes naquela época. Depois da live eles voltaram a conversar em privado. Miguel trabalhara com edição de vídeo e áudio, sabia mexer com iluminação e roteiro. Ele ofereceu ajuda, não por interesse, mas porque se sentiu tocado pela forma como ela se expunha. Você tem algo muito forte, mas está carregando isso sozinha. Se quiser, eu te ajudo a organizar esse caos todo. Lara aceitou na mesma hora. Miguel começou a ir ao apartamento dela nas folgas. Ajustou a posição da câmera, melhorou o som e ajudou a montar aberturas mais diretas. Também começou a ver algo que o público ainda não via. Enquanto as visualizações subiam, a paz interna de Lara não subia junto.
Quando um vídeo ia bem, ela ficava eufórica, quase elétrica. Quando outro ia mal, se trancava no banheiro e chorava, achando que o mundo tinha deixado de amar. Um dia, depois de mais uma queda no desempenho, Miguel falou algo que ficou como alerta. Você percebe que não é só sobre ajudar as pessoas, não é? Tem uma parte de você que precisa dessa tempestade toda para se sentir viva. Lara fingiu que não entendeu. Eu só quero que ninguém passe pelo que eu passei. Não é sobre mim. Na prática, porém, começou a se sobre ela sim. Quanto mais raiva ela mostrava contra injustiças, mais engajamento vinha. Quando fazia vídeos mais calmos, o público respondia menos. Ela percebeu isso sem precisar olhar gráfico nenhum. Foi aí que nasceu um quadro novo no canal. Ela chamou a série de Justiça Sem Filtro. A ideia parecia bonita de longe. Os seguidores mandavam relatos de histórias dolorosas, sem nome, e ela comentava. Gente que apanhava verbalmente de chefe, alunos humilhados por professores, parceiros manipuladores. Lara lia as histórias, reagia, se indignava e dava conselhos duros. Em teoria, não mostrava nomes nem rostos. Na prática, soltava detalhes suficientes para qualquer pessoa curiosa encontrar mais coisa na internet. Enquanto ela narrava casos pesados, o chat pegava fogo. Comentários pediam o nome do agressor, o perfil, o local, qualquer pista. Ela via isso e, em vez de fiar, jogava mais lenha, mesmo que de forma indireta. Eu não posso mandar você fazer nada, mas você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Essa frase virou uma permissão disfarçada. Quem queria atacar se sentia autorizado, quem atacava se achava justo, quem assistia se sentia do lado do bem. Alguns dias depois de uma dessas histórias, Miguel apareceu com expressão tensa. Você viu que o cara daquela história perdeu o emprego? Estão dizendo que a empresa recebeu uma enforrada de mensagens e que foi pressão do seu público. Lara sentiu um frio no estômago, mas respondeu no automático. Eu não tenho culpa se as pessoas odeiam injustiça. Eu só contei a história. Miguel insistiu mais uma vez. Existe uma diferença entre contar uma história e acender uma tocha na mão da multidão. Ela virou o rosto e mudou de assunto. O quadro fez tanto sucesso que outros criadores copiaram a ideia. Mas ninguém fazia como Lara. Ela tinha um carisma estranho, uma mistura de dor real e ironia, que fazia as pessoas se sentirem parte de uma missão. Foi nesse clima de cruzada moral que chegou a mensagem de Ana. Ana era uma seguidora jovem, ainda na escola, com um avatar simples e um texto enorme na caixa de entrada. E uma noite qualquer, Lara abriu o e-mail e começou a ler. O texto era um desabafo detalhado sobre bullying, humilhações em grupo e apelidos cruéis. Cada fase de Ana parecia uma versão mais nova das cicatrizes de Lara. Lara se reconheceu tanto naquela história que sentiu a vera dor adolescente voltando inteira. Leu a mensagem em voz alta para Miguel, que estava sentado no sofá. Olha isso, parece que alguém pegou meu passado, trocou o nome e mandou para mim. Eu sei que isso mexe com você, mas cuidado com o que você vai fazer com isso. Lara ignorou qualquer freio interno e decidiu que faria um episódio especial sobre a história de Ana. Um episódio mais longo, com mais detalhes, mais emoção e mais raiva. Ela respondeu para a menina pedindo autorização para usar o relato. Ana aceitou na hora, se sentindo finalmente protegida por alguém com voz. No dia da gravação especial, Lara ajeitou o cenário com mais cuidado. Apagou uma luz, acendeu outra mais dramática e falou um pouco mais devagar no começo. Queria que todo mundo sentisse o que ela e Ana tinham sentido. Durante o vídeo ela leu trechos da mensagem, dramatizou falas e chorou em alguns momentos. Você não tem ideia do que é entrar em uma sala e saber que todos têm um apelido secreto para você, e ainda rir quando você passa.
Ela também mostrou print de conversas entre Ana e os colegas, com nomes mal cobertos e detalhes de escola e de cidade. E em vários momentos falava direto para a câmera, como se olhasse nos olhos dos supostos agressores. Vocês acham engraçado destruir alguém assim? Acham que anos depois essa pessoa simplesmente esquece? Não esquece, isso fica grudado na pele e um dia a conta chega. Ela fez uma pausa longa e guiçou como aviso. Eu não posso dizer o que vocês merecem, mas eu confio na minha comunidade. Esse vídeo explodiu em um nível que nem ela esperava. Comentários indignados, versões resmidas da história em outras páginas, perfis tentando descobrir quem era quem. A internet, faminta por justiça simples, sentiu o cheiro de um alvo fácil. Em pouco tempo alguém negou os fontes. Identificaram a escola, os nomes, os perfis e as fotos de quem estudava com Ana. Os supostos agressores começaram a receber mensagens de ódio dia e noite. Não era só crítica, era insulto, ameaça e julgamento moral total. Tudo embalado em frases como aqui ninguém passa pano pra covarde. Então outro vídeo começou a circular. Um rapaz, um dos apontados como vilão, apareceu chorando na frente da câmera. Ele dizia que estava sendo atacado por centenas de pessoas, que tinha perdido um estágio e que a família estava com medo. Esse vídeo chegou para Miguel primeiro. Você precisa ver isso agora. Ele colocou o celular na frente de Lara e deu play. O rapaz dizia que a história não era bem daquele jeito, que havia coisas que Ana não contou. Dizia que não tentava se fazer de santo, mas que o ódio organizado que chegou até ele era monstruoso. No meio do vídeo ele soltou uma frase que grudou na cabeça de Miguel. Ele disse que não conhecia Lara, mas parecia que ela tinha colocado um alvo enorme na testa dele. Você está vendo onde isso está indo? Miguel perguntou com calma, mas com um desespero discreto no olhar. Ele está só tentando limpar a própria imagem, é sempre assim. O agressor se faz de vítima quando é exposto. Miguel respirou fundo antes de falar de novo. E se dessa vez as coisas forem menos preto no branco? Lara ficou em silêncio por alguns segundos e, em vez de responder, abriu o aplicativo e foi olhar os comentários no próprio vídeo. A bolha de seguidores estava em guerra contra qualquer crítica. Quem tentava relativizar a história era chamado de cúmplice de agressor. Quem ousava questionar Lara era atacado com ainda mais violência verbal. A mídia tradicional começou a cobrir o caso. Sites de notícia pegaram a história, colocaram prints, compararam versões e chamaram especialistas para comentar. Alguns títulos ainda eram favoráveis a Lara, mas outros já vinham com um tom de dúvida. E a dúvida, quando entra, não sai fácil. Surgiram discussões em fóruns analisando o canal dela desde o início. Fãs antigos lembraram de outros episódios em que pessoas expostas sumiram das redes depois dos vídeos. Print de bastidores começaram a aparecer, com piadas de mau gosto feitas por ela em conversas privadas. Alguns desses prints mostravam ela chamando o próprio público de meu exército. Era uma brincadeira, mas naquele contexto um peso bem mais sumiu. Programas de debate começaram a falar dela. De repente, a defensora das vítimas estava sentada, mesmo que só na imaginação coletiva, no banco dos réus da opinião pública. Miguel insistiu para que ela gravasse um vídeo claro, assumindo responsabilidade e pedindo para os seguidores pararem com os ataques. Você não pode mais fingir que não sabe o que acontece depois que solta um vídeo desses. Se você acende o fósforo, não pode dizer que não tem nada a ver com o incêndio. Lara cedeu pela metade. Ligou a câmera e gravou um vídeo dizendo que condenava ataques pessoais e que tudo deveria ficar no campo das ideias. Só que usou termos vários, daquele tipo de desculpa que soa mais como defesa. Se alguém se sentiu atacado, eu lamento, mas o meu objetivo sempre foi dar voz a quem nunca teve voz.
Essa frase caiu muito mal. Muita gente ouviu como se ela dissesse que o problema estava no sentimento de quem se ofendeu, não no que ela fez. A partir desse ponto, Maré virou de vez. Canais de comentário começaram a destrinchar tudo o que ela já tinha postado. Cada gesto, cada emoji, cada risada em comentário agressivo virou prova de que ela incentivava ataques. A live no quarto bagunçado aconteceu nesse clima de ser. Era a mesma cena do começo da nossa história. Ela tentando se explicar, com os olhos vermelhos, e o chat dividido entre acusação e defesa séria. Vocês sabem que eu sempre lutei pelas vítimas, por favor, não deixem a mídia mudar a história. Enquanto ela falava, alguém do chat escreveu que ela tinha virado exatamente aquilo que dizia combater. Depois dessa live, os patrocinadores sumiram, os convites acabaram e o alcance despencou. O algoritmo, que tinha alimentado aquele fogo durante anos, agora parecia virar o rosto para o outro lado. A parte seguinte da história não via corte, não é divertida e não dá engajamento. Ela era em silêncio dentro de casa, sem roteiro, sem maquiagem e sem luz montada. Só ela, o sofá e o eco da própria mente. De repente o celular virou um objeto pesado. Ela abriu o aplicativo por hábito, lia comentários antigos e se perguntava em que momento tudo tinha virado. Sem o fluxo constante de aplausos, o buraco velho reapareceu. O mesmo vazio da menina do corredor da escola, agora vestido com a roupa de uma adulta cancelada. Miguel continuou aparecendo, mesmo quando seria mais simples sumir. Levava comida, puxava assunto e tentava fazer com que ela saísse pelo menos para caminhar na rua. Eu sei que dói ver o mundo te apontando o dedo. Mas também dói para quem estava do outro lado dos seus vídeos. Isso você vai ter que encarar. Ela quase não respondia, às vezes dava de ombros, às vezes se irritava. Todo mundo erra, porque só eu tenho que pagar tão caro? Miguel não respondeu com um discurso bonito. Porque você tinha muita gente atrás de você. E quando quem está na frente erra, o estrago é maior. Os dias passaram e a poeira da internet foi baixando. As pessoas encontraram outros escândalos para comentar. Mas para quem viveu no olho do furacão, nada parecia resolvido de verdade. Nesse período chegou um e-mail diferente, longo e calmo, sem xingamento, sem ameaça e sem bajulação. O remetente era uma das pessoas que tinha sido exposta indiretamente em um vídeo antigo do canal. Não era alguém famoso, não tinha nome de usuário chamativo. Era uma pessoa que, anos antes, tinha virado vilã em uma história contada por Lara. A mensagem dizia que a pessoa não queria dinheiro, nem fama e nem vingança. Queria só uma conversa. Uma conversa sem câmera, sem microfone, sem chat e sem hashtag. Lara hesitou por alguns dias. Abriu o e-mail várias vezes, relia textos, fechava e repetia para si mesma que não devia ir. Só que a curiosidade foi crescendo junto com a culpa. No fim, cansada de fugir de tudo, ela respondeu marcando um lugar público e simples. Um café discreto em um bairro qualquer, daqueles em que ninguém repara em quem entra e quem sai. O dia marcado chegou antes e escolheu uma mesa num canto. Olhava para a porta tentando imaginar quem seria aquela pessoa. Esperava alguém com raiva nos olhos, pronto para jogar tudo na cara dela. Quando a pessoa chegou, o clima foi outro. Era um homem de meia idade, roupas comuns e expressão cansada, mas calma. Ele sentou devagar e deu um sorriso curto. Obrigado por ter vindo. Eu sei que você podia ter ignorado a minha mensagem. Lara sentiu sem saber muito bem o que dizer. Eu sei que você passou por coisa pesada por minha causa. Eu sei pelos e-mails que recebi na época, mas eu nunca soube quem você era de verdade. O homem respirou fundo antes de contar a própria versão da história. Quando aquela história foi ao ar, eu virei um monstro na sua narrativa.
Não era mentira total. Eu errei com a pessoa que te mandou o relato, mas também não era toda a verdade. Só que ninguém se importa com detalhes quando a palavra vítima aparece junto, e você sabe disso. Ele contou que perdeu clientes, amigos e noite de sono. Contou que a família recebeu mensagens com ofensas que não dá vontade de repetir. Contou que até hoje, quando alguém joga o nome dele no buscador, a primeira coisa que aparece é aquele vídeo editado. Eu não acho que você seja um monstro, de verdade. Eu entendo até de onde vem a sua raiva, dá para sentir quando você fala. Mas você pegou essa raiva, colocou uma câmera na frente, ligou o microfone e deixou muita gente usar isso como desculpa. Essas fases bateram em Lara como um espelho colocaram muito perto do rosto. Pela primeira vez desde o cancelamento, alguém falava com ela sem adorar e sem destruir. Era só um ser humano falando com outros sobre um estrago que vinha de todos os lados. Eu vim aqui por um motivo simples. Eu queria que você olhasse para mim sem o filtro de vítima e vilão. Queria que você visse uma pessoa que errou e também foi esmagada pela máquina que você ajudou a alimentar. Eles ficaram ali por um tempo, sem bitos, sem plateia e sem post patrocinado. A conversa não mudou o passado, não apagou o vídeo e não devolveu o que foi perdido. Mas abriu uma frase que Miguel tentava guiar há anos. Na volta para casa, Lara andou pela rua sem fone de ouvido, coisa que não fazia há muito tempo. Escutou o barulho dos ônibus, conversas soltas, criança chorando e cachorro latindo. Parecia que o mundo voltava a existir fora da tela. Em casa, ela sentou no sofá e contou tudo para Miguel. A primeira vez eu vi do outro lado que eu sempre achei que era só justiça. Eu não virei santa de repente, mas alguma coisa quebrou. Às vezes o começo da mudança não é um discurso bonito, é só a vergonha entrando pela porta. Nos meses seguintes, o canal de Lara continuou em queda. Alguns seguidores fiéis ficaram, muita gente foi embora e muitos nem lembravam mais dela. Outras polêmicas ocuparam o lugar dela no palco do ódio. O silêncio que sobrou obrigou Lara a olhar para as próprias motivações. Ela percebeu que sentia prazer em ver agressões sendo esmarada em público. Percebeu que isso não era tão diferente da turma do pátio que ria dela há anos atrás. Um tempo depois surgiu um canal pequeno e anônimo na plataforma. Um canal de histórias contadas em tom íntimo, com humor ácido, mas sem nomes, sem rostos e sem pedidos indiretos de ataque. O narrador falava como um amigo que senta ao seu lado no sofá. Alguns antigos seguidores de Lara descobriram esse canal por acaso. Começaram a desconfiar do jeito de falar, das pausas e das palavras. O canal não dizia quem era o dono e parecia não ter nenhuma pressa em revelar nada. Pode ser que seja ela, pode ser que não. No fundo, isso importa menos do que parece. O que importa é o que essa história fala sobre mim e sobre você. Agora eu falo com você que ficou aqui até o fim, porque se você chegou até aqui, alguma parte só se viu nisso tudo. Talvez você se veja em Lara, com raiva acumulada e vontade de nunca mais sentir o que sentiu um dia. Talvez você se veja na multidão e se sente forte quando aponta o dedo junto com mais 1000 pessoas. Talvez você se veja nas pessoas que foram esmagadas sem direito de resposta, só porque alguém com microfone escolheu um lado da história. A pergunta é simples e incômoda. Em quantas situações você aplaudiu um nichamento virtual achando que era apenas justiça? E em quantas vezes você sentiu prazer vendo alguém ser destruído em público? Não é para você se odiar, nem fingir que nunca fez parte disso. É para perceber o ponto exato em que a nossa dor começa a pedir sangue, não só reparação. É nesse ponto que a vítima começa a se parecer com o agressor que tanto odiava. A verdadeira justiça não é ver o outro humilhado como você foi. A verdadeira justiça começa quando você decide quebrar o ciclo,
mesmo tendo 1000 motivos para devolver tudo com juros. Quando você segura o dedo antes de comentar uma frase cruel. Quando escolhe não compartilhar um vídeo que transforma alguém em monstro sem que você saiba quase nada da vida dessa pessoa. Quando entende que League não paga a terapia de ninguém, nem devolve a carreira destruída. Se você saiu dessa história com um pouco de desconforto, parabéns. Pode ser esse incômodo que te impeça de virar o próximo justiceiro com pedra na mão. E agora eu falo com carinho pra você que ficou comigo até aqui no Ouro e Espinhos. Obrigada por ouvir essa história até o final e por deixar essa conversa ir mais fundo do que uma fofoca qualquer. Se essa história mexeu com você de alguma forma, eu te peço para deixar o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar vivo. Se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve agora, porque aqui tem muita história humana para a gente destrinchar juntos. Me conta nos comentários o que você faria no lugar de Lara e em que momento você acha que ela passou do ponto. Se você quiser apoiar o canal de forma mais direta, é só usar o código QR no canto do vídeo ou o link de apoio que está na descrição. Na descrição você também encontra links para outras séries do canal, com histórias bem diferentes, mas com a mesma vontade de cutucar o que a gente prefere esconder. Eu me despeço por hoje e espero te ver no próximo vídeo aqui no Ouro e Espinhos, porque ainda tem muita coisa da alma humana para a gente explorar juntos.